seu testemunho. Oi. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Quero compartilhar com os irmãos que esse dia foi o dia mais esperado que Deus propôs no meu coração. Estava meditando no que o pastor Reinaldo estava falando. A confiança em Deus, irmão, é muito eficaz na nossa vida, que nós devemos exercitar. Mediante essas dificuldades que o pastor Reinaldo mencionou aqui, vocês aqui fora e lá dentro, se aqui fora vocês podem ficar do jeito que ficaram, possam um pouco imaginar como foi lá dentro a vida de irmão João. Como o pastor Reinaldo falou ali no texto de Atos, sabemos que o sistema prisional traz tudo quanto é triste, horrível, e eu aqui, louvado seja Deus, os irmãos acompanharam o que Deus tem feito em minha vida desde o início, de todo acontecimento. A igreja de Serrinha acompanhou tudo, desde o primeiro dia que tudo aconteceu, quando o irmão Joane foi alvejado, quando o irmão Joane estava hospitalizado, as orações do pastor Mário. Então, irmão, naquela época eu estava longe de Deus, na verdade afastado, pois eu já tinha me convertido, né? Louvo a Deus, irmão, porque Deus me escolheu, e não eu escolhi a Deus. Por isso que, irmão, todas as oportunidades que Deus me dá, eu encaro para engrandecer o nome dele, seja aonde for. Hoje eu tenho isso em minha mente e em minha vida, junto com minha família. Porque o que Deus fez por mim, me chamou, eu jamais posso me calar ou negar. Deus me escolheu, irmão, porque se não fosse Deus na minha vida, naquele lugar, eu tinha saído descrente. Porque eu estava no meio de muitas pessoas descrentes, aparentemente vivendo nos seus pecados horríveis. Então, irmão, foi muito difícil. Mas vamos aqui meditar comigo junto do início. Estava prestes a me casar com minha esposa Alana. Foi uma surpresa a minha. Então, irmão, logo no início veio o primeiro desafio que Deus me deu. Se eu realmente confiava nele. Qual foi? Me casar. Até porque, irmão, eu estava com mandado de prisão, como todos sabiam. E nada do advogado conseguir algo para facilitar. Liguei para o meu advogado: olha, eu estou indo me casar. Ele: John, você pode ir preso nesse dia. E agora, pastor Magno, me oriente. Confie em Deus, irmão, e tudo dará certo. E o pastor Magno disse uma mensagem que eu guardei. É nesse momento que nós vemos, nos momentos mesmo, que você se encontra entre confiar ou não confiar. Não é simplesmente você dizer de boca não, que de boca é fácil. É você olhar para a circunstância e dizer: eu tenho que confiar ou não. E eu disse: Magno. E aquela noite, irmão, passei a noite orando junto com a Alana. Ia me casar no outro dia, ia para um juiz e ele poderia ver o que você dizer: você pode até casar, mas agora você está preso. Eu disse: eu vou confiar. Eu não estava tão 100% como hoje, como ainda não estou. Então, irmão, fui, mas com aquela mensagem guardada. Cheguei lá, o juiz me chamou, eu digo: eita, agora. Não, está sendo forçado a casar? Eu digo: não, glória a Deus, eu quero me casar, né? E enfim, deu tudo certo. Quando nós saímos de lá, eu disse a Deus: não é o momento. Como o pastor Magno sempre dizia: meu irmão, se Deus permitir, você vai, se não, você não vai. E eu parei. E comecei, irmão, a exercitar a leitura que o pastor Magno me passava, né? Cuidou de mim como sua ovelha, como irmão em Cristo Jesus e como irmão, né, familiar. E ali eu comecei, irmão, a examinar as escrituras, estudar, e aquele tempo para mim foi muito maravilhoso. E eu vi, irmão, que Deus estava me preparando para aquele momento. Porque se eu não tivesse, irmão, Deus não tivesse me preparado, o que era do irmão John, quando eu cheguei lá dentro. Com vários irmãos que aceitou o evangelho sem conhecimento, cheio de críticas, cheio de conhecimento, e o irmão John simples, apenas ali o que a Bíblia nos revela, que é a palavra de Deus que faz nós seguir firmes, mediante as diversidades que nos aparecem. Amém, Deus, tem coisa aqui nesse lugar, e pede oração, né? E voltando um pouco atrás,
Fui ao hospital me consultar, chegando lá percebi algo estranho. Eu era um dos primeiros, foi isso. Quando eu olhei, irmão, a voz de prisão após o casamento, sem nós esperar, a igreja estava acompanhando isso. Irmão John, não sei. Opa. Então, irmão, quando aquelas pessoas chegou, pessoas policiais disseram, você está preso, eu lembrei do que o pastor Marco me disse. Se for da vontade de Deus, você vai. E aí, onde o pastor pregou aqui hoje, eu estava ali meditando. Tudo está no controle de Deus. Então, você permitiu ali mesmo, irmão. E coloquei no meu coração. Deus chegou a hora. Isso que eu disse. Minha mãe estava comigo, ficou apavorada. Eu disse, mãe, se acalma. A gente já sabia que poderia acontecer. Então, fique calmo. Só pegue meus pertences. Minha esposa estava me esperando para fazer compra, como o pastor disse. Irmão, nada sabemos o que pode acontecer. A gente saiu pretendendo voltar, mas olha, aconteceu. E eu lembrei dessas palavras. E ali começou a minha vida. Primeiro passo. Eu resolvi aqui, irmão, passo a passo, 8 passos. E aí espero que vocês tenham paciência, porque Deus vai ser glorificado. Os irmãos precisam saber disso. Então, irmão, primeiro passo começou. Fui aprisionado. Ainda muito debilitado a minha perna, como os irmãos sabiam. Não assim. Irmão, eu nem apoiava a perna. Os irmãos sabiam bem. Comecei a orar, irmão. E ali cheguei na prisão. Cheguei ali em Candelária, me apresentei. Eles me fizeram a primeira pergunta: você tem religião? Eu digo sim, a Cristo. E a crente anotou lá. Por que você está aqui? Ignorância do pecado. Qual delas? Um dia um jovem me bateu no rosto. Eu, pela ignorância, guardei, virei um dia. Me lembrei, trabalho, sou profissional, recebi meu dinheiro, recebi um palavra, me disse, vem bater em mim novamente. Ah, foi isso? Foi. Vou lhe dar um conselho. Quando você sair, vá lá e termine o serviço. Que cada dia não se bate, eu digo, jamais. Isso é o pecado, irmão. Não, ele não é muito tão. Então já me trataram ali, aparentemente, não como os outros que chegam lá com seus jeitos, né? Então ali, irmão, me colocaram numa cela. Quando eu cheguei lá naquela cela, irmão, um bocado de homens sentados de costas, sem camisa, cabeça rapada. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Lugar tenebroso mesmo. Eu não sabia, irmão. Eu fiquei em pé. Quando eu escutei o golpe da dor, você quer tomar um tiro? Eu digo, o que é que eu devo fazer? Não pode ficar em pé. Quando você entra nessa, você tem que se sentar e ameaça. Digo, eu estou cirurgiado, eu não quero saber se sente. Digo, meu Deus, já comecei a me adaptar naquele local. Eu não sabia de nada. Me sentei ali, meus irmãos, graças a Deus, orando. Meu Deus, me ajuda. E quando aquele homem saiu, disse liberado, aí veio os pessoal da cela, né? Se viraram, pareciam uns lugares de bichos assombrados, porque lá dentro, irmão, tanto aqui fora existem facções. Eles queriam saber quem era aquele rapaz que tinha chegado. Então olharam para mim, vieram e veio um e disse, você está aqui por quê? O que foi que houve? Não, aconteceu isso, assim. Não, tudo bem, fique conosco. Aí chegou, pega uma escova, pega uma camisa, pega... Não queria, irmão, nada. Eu estava ali, irmão, ainda não atualizado, porque eu estava preso ainda, e já aprisionado. Olhei para o lado, angustiado, como o pastor falou, chegou aquela angústia, me sentei. Quando eu olho, chegou a janta, que era umas 4 horas. Irmão, olhei assim com medo, travado, estou preso, meu Deus, olhando. E me encontrei, irmão, com um homem lá, chorando muito. E eu sentado no chão, observava aquele homem chorando, um jovem chorando, outros nem aí, porque estavam vivendo ali seus prazeres, para eles era normal, mas tinha uns lá que ainda não caem em si. Então eu olhei e eu também chorando. Só que o meu choro, irmão, não foi de lágrimas, foi por dentro, mas eu pude me controlar. Então chegou um e olhou e disse, posso lhe fazer uma pergunta? Eu digo, sim, pode fazer. Bem abatido fisicamente. E ele disse, você é crente? Eu digo, amém, sou sim. Ele, glória a Deus, a gente está fazendo uma palavra hoje aqui. E é você quem vai pregar hoje para nos ouvir. Irmão, imagina um celular descarregado e agora a tomada carregou até um novo carregador que tem que é rapidamente. Eu, opa, aquilo me alegrou, irmão. Esqueci que estava preso, peguei o tempo que me deu para cá, irmão.
pega e estudar. Irmão, ali a palavra de Deus me deu energia, me deu uma força. Eu já esqueci no primeiro dia, viu? Já esqueci. Já fui estudar a palavra como orientado pelo pastor Magno, pelo Espírito Santo, que é o professor. Pega estudar, quando chegou a noite, eu estava lá, irmão, em Candelária, pregando. Então, irmão, quando chegou aquela noite que eu preguei, eles ficaram, a palavra ali específica, eles... Rapaz, irmão, nunca vi uma pessoa falando assim, não. As pessoas já falam cheio de... Você foi bem que eu estou aqui numa dúvida. É assim mesmo, amigo, é desse jeito. Rapaz, que velho. Graças a Deus, irmão, aquela noite parecia que eu já estava ali há muito tempo já. Então vai dia após dias, vinha aquelas pessoas a mim, meus irmãos, chorando. Não pessoas apenas, meus irmãos, ficarem ali dentro por praticar coisas erradas, não. Só nós estamos vivendo um mundo sem Deus. Qualquer um pode parar lá dentro. Eu tive essa experiência. Me encontrei com um senhor chorando, irmão, uma pessoa, porque foi só uma festa beber. Beber, como muitos, não, eu só bebo, não roubo, não mato. E ele era Uber. O cara matou no outro lado, só chamou de uma corrida, ele não sabia, até ele provar que estava lá. E ele se lamentava muito, irmão, chorava. Eu, quando saí, eu vou para a igreja. Que lugar é esse? Eu digo, faça isso, meu filho, porque isso é tudo fruto do pecado. Tá vendo aí? Ele está certo, meu irmão. E as pessoas, os outros zombavam. Seja homem, rapaz. Ele ficava mais aflito. Ô, irmão, eu digo, não, tenha calma. Então, sempre, irmão, as pessoas vinham até a mim. E eu ali com a palavra, no meu cantinho, evangelizava. Fecha os olhos, vamos orar. Então, irmão, imagina, além de eu me preocupar comigo, vinha pessoas a mim. Que Deus me deu essa missão. Passou 15 dias, meus irmãos. Veio uma notícia sem nós esperar. Muitos que iam sair dali. Chegaram lá, quem eu chamava vem até aqui, eu estava em Candelária. John Lennon, ele está sendo transferido agora para Alcaçuz. Nós sabemos, irmão, o que aconteceu ali, né? Então, na minha mente passou um filme, me ajuda, foi para aquele lugar, uma coisa muito simples. Isso não, vamos. Sem falar a punição da saída da cela, o cirurgiário. Vai para baixo, eu vou dar na cela. Aquelas ameaças, empurrando eu a perna. Deus me ajuda na minha mente, em oração e confiança, subir naquele carro. Que não era normal, irmão, muito apertado, muito dentro do carro, calor, pessoas passando mal lá dentro. E eu lá olhando, e eu sempre mantendo a confiança dentro de mim. Me ajuda, Deus. Me ajuda. Chegou lá em Alcaçuz, irmão, primeiras bem-vindas que eu recebi foi: bem-vindo ao inferno. E tem lá na frente esse nome. Meu Deus, me ajuda. Vocês vão para tal cela assim. Era muito, irmão, era muito. Colocaram nós e meus irmãos numa cela. Aproximadamente, vamos supor, se fosse assim, do jeito que nós estamos, seria bom. Mas eu vou só dar uma instrução para os irmãos. Essa cozinha aqui, com mais de 50 anos. Se vire. Quero nem saber. Para dormir, necessidade e etc. Meu Deus, cirurgião, colocou nós lá dentro. E um olhou para o outro, me organizou. 15 dormem durante a noite e 15 dormem durante o dia. Eu digo, pode me escalar para me dormir de dia, que eu não durmo não. E tem uma brechinha, meus irmãos, que dava para ver só o céu. Primeiro dia na Alcaçuz, irmão, eu fiquei, um dos primeiros dias não, todos os 15 dias eu passava a noite acordado, até amanhecer o dia, sentado, orando e orando. Obrigado, Deus. Tudo está no seu controle, chegou o momento. Me lembrando dos irmãos, sempre, me lembrando da minha família como é que estava, e a família eu só não tenho. Durante o dia, meus irmãos, barulho. Você só faltava endoidar. Porque a sala pequena, é muito homem. Falando, discutindo, coisas horríveis. Dormindo no banheiro. Um em cima do outro dessa forma. Você vai falar aqui, você tem que dormir com os pés abraçando aquele camarada. Então eu respirava e oração. Me ajuda, Deus. Começou só isso. Subi para o pavilhão de moradia que se chama. Cheguei lá. Pior ainda. Qualquer momento vamos fazer isso, as facas estão ali, tu pastor, começaram a chamar de pastor, de crente, eles viram meu perfil e meu comportava, ficava só na minha, né? Respeitando. Tem que pegar, você vai morrer? Eu digo, eu não quero nem saber. Eu já, diga aí, irmão, já com medo eles falando isso.
Mas tá ali de baixo, vai tocar aí. Deus não vai deixar eu ficar aqui não, mas se deixar, Deus me dá a instrução, já estava apavorado, irmão. Só falava, irmão, aí andava para lá, andava para cá, meu Deus, era só falar. E lá realmente tinha amigo, quando eles estavam lá, eu estava meditando. Entro, preguei lá à noite ainda, Apocalipse 1, e aquilo foi bom. Orei para que Deus me tirasse aquele local, irmão, não demorou, Deus escutou. Chegou o dia, outra transferência. Venham chamar, venha para cá. Dia chuvoso, John Lennon, diga amém dentro de mim. Obrigado, Deus. Se eu me tirar desse local, me bota em outro, mas tira de alcançou. Isso que eu já estava apavorado. E lá, só gente realmente, né, decidida a viver práticas horríveis. Então, chegou John Lennon dentro de mim. Obrigado, Deus. Olha, Deus ouviu minhas orações. Saí tão alegre que eu não quis nem saber. Levei uma queda tão alegre que eu ia embora daquele lugar. Parece que eu ia para casa, né? Chovendo. Quando eu desci assim batendo, ainda num queijando bastante, escorreguei, caí. O agente gritou, cuidado para dizer que nós estamos me maltratando. Desculpa, se eu for que caí. E levantei, eu quero sair daqui e fui embora. Graças a Deus, irmão, passou até na televisão dessa transferência. Cheguei no perto, né, ali, Parnamirim. Irmão, parecia um jogo de videogame. Onde você olhava, eram pessoas encapuzadas. Você olhava para lá, uma arma, outra com um pedaço de pau. E eu com duas pessoas assim no gramado, o que eu poderia fazer? Né? O outro andando ligeiro e eu, vai. Chegou lá próximo ao muro, ele disse, encosta aqui, ele está certo. E disse a seguinte frase, você disse que aqui era o pé com mamão, que as pessoas amam, porque aparentemente era melhor, a refeição, né? A água também constantemente, e nesses outros presídios, era meia hora, irmão, para você tomar banho, todo mundo. Meia hora. Para uns tomar banho. Então imagine ser uma filha. Sai saindo do outro. Vamos resumir, banho de gado. Então eu disse não falei nada. Eles deram mão, 3 bofetes em mim sem eu ter feito nada. Tá vendo? Deus me ajuda. E eu, sendo sincero, disse não, senhor. Você ainda está dizendo que eu estou mentindo? Eu estava assim, né? Me ajuda. Não disse nada não, senhor. Só que eu tinha que entender que é eles que estavam mostrando que ali ia ser só um início. Como nós chegamos ali, eles queriam mostrar o poder. Então, irmão, ali durante esse momento, basicamente até um ano foi assim constantemente. De manhã, o café da manhã, procedimento, todo mundo sentado, no spray de gás, sufocado, horrível. Abra a cela, todo mundo se junta no ouro. Pegue o nosso vocabulário, cacete, nossos livros, e pau, chupa. Esse é o café de vocês, irmão. E eu lá, meu Deus, agora não tinha tido visita, mas bastante deprimido. Certo dia disse, vocês estão para ter visita. E eu fui orar a Deus. Meu Deus, eu estou muito debilitado a minha mente, Deus. Estou passando por tantas essas coisas que eu nunca passei. Traz aqui minha esposa, ou meu pastor Mário, para que eu possa compartilhar com eles, pedir oração. Me ajuda, Deus, olha para mim. Eu fiz essas seguintes palavras, irmão, estou dizendo a vocês. Me ajuda, Deus. Chegou o dia de visita, chamou um, chamou o outro. Olhei para a aula, Deus, foi que ninguém veio. Deus, eu estou triste, eu falei assim mesmo. Eu estou triste porque eu só entendo, eu sou uma pessoa sentimental, estou com saudade da minha família, passando por tudo isso. Mas o Senhor está no controle, me ajuda, me perdoe, Deus, por estar. O Senhor está me vendo dessa maneira. Irmão, eu orando, eles gritaram, procedimento, nem esperava. Como é que Deus faz, né? Chegou lá na sala, John Wayne, quando a visita terminar? Pois não, senhor, vem até aqui, eu não me chamei não. Eu digo não, senhor. É porque tem outro John Wayne não. Eles achou que me chamaram. Nesse dia, a Lani tinha ido com o pastor Mário deixar só o material que, por coincidência, era visita, né? O pastor Mário não tinha roupa apropriada para entrar naquele local, mas graças a Deus, Deus condições ao pastor, ele foi, conseguiu. Agradeço primeiramente a Deus, segundo ao pastor. E ela entrou ali, irmão, quando eu olhei para minha esposa e fiz essa visita, eu vi que Deus atendeu na oração e disse, deixa eu ver até onde eu ia. Entendeu, meus irmãos, como é que Deus faz com nós? Deixa nós em situações para ver, como o pastor estava dizendo.
Muitas das vezes, irmão, a gente tem que passar ali para sentir Deus pertinho de nós. Porque se a gente não passar por tal aperreio e não se concentrar ali a confiança em Deus, a gente vai estar muito maravilhoso louvando a Deus e Deus, e às vezes não sente ali basicamente o poder de Deus e a realização que Deus faz em nossas vidas. Eu lembrei isso uma vez que o pastor me disse. É na dificuldade que nós sentimos Deus bem pertinho. É nas, tipo, com medo. Então imagina, você ali sendo ameaçado por alguém, você vai chamar por quê? Por Deus. Muitas vezes a gente está bem, Deus nos dá, né, ali o privilégio, como agora, uma paz, e muitas vezes a gente só louva a Deus bem tranquilos. Mas é naquele momento, irmão, que realmente a fé aumenta, a alegria de servir a Deus é incomparável, que eu não sei nem explicar. Vi minha esposa e minha conversa com ela foi só choro. Acho que não criança chorou do jeito que eu chorei. Ela sabia, ela está aí para falar. Olhei para ela e queria dizer alguma coisa, mas era só choro, 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 choro. Dizer uma palavra só que eu queria dizer para ela e consegui pedir a Deus. Diga aos irmãos que orem por mim. Eu estou passando por muitas situações aqui dentro. Só isso. E ela abatida, né? Naquele início, chorando. E assim se foi, irmão, muitas e outras visitas. Mas ao passar do tempo, quando eu cheguei lá, não tinha a palavra de Deus. Outra situação bastante difícil, como o pastor disse. Não imagine, muitas pessoas com a palavra de Deus em casa, às vezes olham e não pegam a palavra. E eu lá, orando que Deus mandasse uma Bíblia, porque eu sabia, irmão, que se a palavra de Deus não chegasse lá, eu ia ficar quanto mais debilitado, porque a situação era precária, era opressor. Então eu estava em Deus oração junto com outros irmãos, Deus manda a Bíblia. Porque, irmão, a palavra de Deus, quando nós estamos em qualquer situação, nós vamos aqui, ó, fazemos uma leitura, meditamos, ela nos fortifica. É a palavra que é o alimento espiritual. Mas imagine você ser um alimento naquele lugar. Passou por em 6 meses, irmão, entrou na Bíblia. Eu agradeci tanto a Deus e ali comecei. Eu tive a minha oportunidade de evangelizar, porque existiam outros crentes lá. Os outros crentes, irmão, me criticaram, porque eu não tinha, como se diz o ditado, fervor, eu não tinha revelação, fogo, ligado, irmão. É de 7. Eu digo, meu irmão, mas você, irmão, simplesmente eu medita aqui, que Deus fala, se o irmão pegar para ler, meditar, inclusive, irmão, eu disse, eu tenho certeza da minha salvação. Eu disse, você está blasfemando, para de dizer esse chamou, esse não deu tudo para cima. Você está doido de dizer um negócio desse? E você está salvo? Eu digo, meus irmãos, a Bíblia relata que estamos salvos, assim você crê. Jesus não dá essa certeza, ele não diz, acha, ele diz uma afirmação: aquele que crê e for batizado será salvo. Um dos versículos bem conhecido. Não, a gente não aceita não, não é assim não. Então você está na dúvida e não está vivendo. Enfim, irmão. Recebi palavras lá dentro que é pior do que apanhar. Então, naquele momento, eu olhei assim, meu Deus. Só chorei novamente, só com a palavra. Você quer ser o tal aqui dentro, você quer ser o pastor. Eu tentando, irmão, passar para eles a palavra, para eles se converter. E o outro levantando, aí eu disse, tá certo. Só baixei a cabeça, eu disse, Deus, é misericórdia, me ajuda. Tira ele aí, ele não vai mais falar a palavra não. Certo, obrigado. Fica aí, irmão. Orei a Deus, irmão, e Deus fez e mostrou que realmente ali se encontrava uma pessoa, como o pastor me pregou, que Deus sabe e prepara. Tudo é no controle de Deus. Ele tirou todos, e no fim, irmão, ali do decorrer, eu fui convidado para ser todo para eles o pastor daquele pavilhão, daquela cadeia. Chegou para mim um líder da facção e disse, você é John Lennon? Um dia eu estava meditando, sim, você hoje é o pastor aqui, de tudo. Tudo é com você. Disseram que você é um homem temente a Deus e nós queremos que você fique aí de frente, organize os cultos, fala com os irmãos. Eu ia assim e disse, obrigado, Deus. E organizei, irmão, graças a Deus. As séries eram um do lado da outra. E eu ia em voz naquela grade. Boa noite, irmãos. Todos boa noite. Me apresentei. Disse, hoje
Estou aqui para agradecer a Deus e passar um pouco do conhecimento que Deus me deu para todos. E eu não ia ali, irmão, falar bonito, jamais Deus sabe, que não é o nosso propósito, é na Bíblia. E quando terminava, nas condições, eu falava, irmão, estou esperando cair. Muitos irmãos chorando, como eu disse os irmãos. Enfim, irmão, assumi lá o ministério, lá dentro, de ser pastor. Na visita, eu pregava. Com minha esposa aí, ela até participou de uma delas. E ali foi maravilhoso. Então, Deus, irmão, me deu essa missão, esse propósito. E o tempo, irmão, passou que eu não mais estava preocupado. Porque eu sabia que ali dentro eu estava assumindo o ministério e estava preocupado com outros que eu poderia evangelizar. Nós crescemos ali dentro. E pessoas, irmão, que vinham me procuravam, mandavam lá, dava um jeito, carta para mim, perguntando mensagens. Né? A mãe se oração por mim, eu ia. Então, irmão, assumi lá dentro um compromisso, horário de culto, horário de evangelizar naquele momento, naquele lugar. Então veio a pandemia, então era a gente atribulada demais, irmão. Como o pastor falou, isso aqui fora, os irmãos estão imaginando lá dentro, oprimido, apanhando, sem ver as famílias. Ele está batendo aqui, não pode não. A facção não permite eu sozinho, não é a facção não, vocês precisam de Deus. Você faz isso, quem quiser aqui endoidar e matar, quem vai matar? Uma ruma de homem dessa. Não, ninguém está respeitando não, vendo uma rebelião. Chama o pastor aí para uma oração, disse, calma, meus irmãos. Não tem fé em Deus, está todo mundo bem, tudo está no controle de Deus. Inclusive eu estava tranquilo. Eu disse, Deus, eu sabe de tudo. A última visita que eu tive da minha esposa foi em março, e ela me disse, o advogado falou que você vai sair a qualquer momento. Mas esse qualquer momento foi mais um ano. E eu não vi mais ela para dizer alguma coisa agora. Fica tranquilo. Conheci o irmão Liedson lá. Não foi o seguinte, irmão, nesse momento, tem outro irmão Gabriel, que não tinha se convertido. Vai cá, irmão, vamos ler, vamos ter uma leitura pela manhã, à tarde e fora os cultos. Ele concorda. É a palavra de Deus, irmão, que vai nos dar força e não vai deixar nós, então, debilitados como essas pessoas que você está vendo, irmão. Isso aí não é mesmo. Então, bora começar amanhã? Vamos. Começamos o ministério. Leitura de manhã, todos os dias. Sem falar hoje que é domingo e bebê que nós estamos lá. Nós estávamos lá de frente. Orando, lendo. Passamos Mateus. Praticamente eu li o Novo Testamento todinho. Tirando aprovações. Como é que realmente importa entrar no ministério? É bastante aflição. Nós se fazer reflexão. Olha aí, está vendo? Isso é uma delas. Nós ficávamos também, irmão, pensando, irmão, ser crente de boca é fácil, não vamos querer isso. Era uma exaltação tão séria, irmão, que, sinceramente, eu não sei nem como é que Deus deu essa sabedoria, que era muito rígido nós lá dentro, eu e mulher, só nós dois representando a Cristo bem biblicamente. Irmão, vamos pensar que se chegar em um decreto do jeito que está aqui, os cristãos não vão mais poder falar a palavra de Deus, e aí, chegar com uma coisa, quem é crente vai morrer, quem está pronto aqui? Ei, peraí. E aí, irmão, eu também estou. Para ter a convicção, irmão, do que serve a Cristo, que nós não estamos longe disso. Sabemos que estamos encaminhando, futuramente, se nós estivermos aqui, vai chegar esse momento, e quem falar em Cristo, né? Eu já tenho países que não aceitam, então traziam para nós lá dentro, reflexão pesada, e exortava, e ele também. É tanto que o irmão lá se converteu, teve convicção do realmente como é que a palavra nos exorta a viver em circunstância. Deu relato que tem familiares dele, mais de 10 anos vivendo o Evangelho, não sabem o que é uma salvação, pelas características do viver, ele lendo e dizia, meu Deus, eu disse que não, você correu muito alegre. Obrigado, só agradeço a Deus por senhor ter parado nesse local, porque eu estou tendo conhecimento, não está assim não. Diga, ainda dá tempo, tenha calma, vamos ser prudentes. Vai, Mateus, né? Simples como as pombas, né? E prudente como serpente, vamos ter calma. Ou não, que desse vamos devagar. Ele é bem alegre. Se Deus quiser, sai agora no próximo mês e ele vai vir aqui dar o testemunho dele, compartilhar essa bênção. Resumindo, irmão, o homem cresceu. Outro irmão observar a nossa caminhada, que isso importa no nosso caráter cristão. Quando nós damos bom testemunho, mostra que nós realmente nós vemos em Cristo, como o pastor Nado mencionou aqui, na prática, né? Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é Deus que nos justifica a nós, os seus eleitos, né? Romanos fala. Então a gente devemos ficar tranquilo, porque pessoas podem criticar. Ele conversa, está crente porque ele está só preso, porque está nesse momento. Esqueça essas pessoas.
Como o pastor disse, Deus irá de tratar com isso. Enquanto isso, irmão, devemos se preocupar, porque tem pessoas que precisam, irmão, de ouvir o evangelho, muitas. Eu deparei com vários. E o irmão Gabriel, que se tornou um irmão, olhava para mim e para o irmão, e chegou uma hora que ele cansou do mundo e viu em nós o caráter do cristão, e veio um dia no culto à noite, que era sentado lá sem lâmpada, no escuro, eu ainda de longe buscando uma luz para ler, trazendo, me preocupando com a mensagem, como eu aprendi aqui. Terminou o culto, eu disse, a oportunidade está com o irmão aí, louvar um hino. Ele disse, eu não quero louvar, eu quero dizer que hoje eu quero me converter a Cristo. Chega do meu pacto, irmão. Por quê? Porque esse jovem que tomou essa decisão, um dia chegou para mim, horário de almoço, disse, irmão, eu quero ouvir a palavra. Pregue para mim, eu não sei ler, eu digo, agora mesmo, arranje só um cantinho aí, que a gente tem muita gente. Ele aqui mesmo. Eu sentei e li para ele a história de Davi, quando adulterou com o pé de serpente. E mostrei para ele que ali, naquela característica, não importa, como amor próximo, muitas coisas. E ele trouxe para ele entender, disse, irmão, ou palavras, né? E está vendo? Ele se arrependeu. E vai ao arrependimento, irmão. Nós somos perfeitos. Resumindo, irmão, depois disso que eu li para ele, todo dia, uma semana, lendo. Quando foi por volta de uns 4 meses, eu nem sabia que eu não tinha guardado aquela palavra. Também uma palavra de Deus é, né? Para edificar